Há poucos dias das eleições municipais, os eleitores começam a analisar seus candidatos e procurar por um que melhor lhe represente. Eleger um candidato é depositar a confiança em uma pessoa para governar a sociedade. Muitos, por motivos particulares, acabam optando no dia da eleição pelo voto nulo ou branco. Mas, afinal, o que seria votar em branco ou anular o voto? O voto nulo é o voto que é colocado na urna eletrônica que não corresponde a um candidato registrado. Se o eleitor digita um número aleatório que não corresponde a um candidato, esse voto é nulo. Agora, se ele não digita um número e utiliza a tecla branco e confirma, o voto registrado é o voto em branco. Em Caraguatatuba, a última eleição contabilizou um total de 71.627 votos. Desses, 2.777 foram em branco e 4.538 foram nulos. Essas opções de voto são descartados pelo TSE e não interferem no resultado da eleição. Desde as eleições, ou melhor, desde a Lei das Eleições de 1997, tanto o voto em branco quanto o voto nulo não tem impacto no cômputo dos votos, na determinação dos eleitos em cada uma das eleições, principalmente nas eleições do sistema proporcional, que é aquele que a gente elege os vereadores e os deputados estaduais e os federais. O que isso significa? Que o voto que é colocado nulo ou branco não tem peso na hora de determinar quem são os candidatos que são eleitos para cada uma dessas casas legislativas. Mas é importante destacar que há uma diferença entre o voto de legenda, o voto nominal e o voto em branco e o voto nulo. Se o eleitor digita os dois primeiros números de um candidato a vereador, por exemplo, e esses dois números correspondem a um partido, se o eleitor faz isso e confirma, ele está votando na legenda, ou seja, ele está dando o voto para o partido, apesar de não dar o voto especificamente para um candidato. Se ele digita o número do partido seguido de um número aleatório que não corresponde a um candidato, voto de legenda. Agora, se ele digita um número que corresponde a um candidato, é um voto nominal, ou seja, aquele voto está indo para aquele candidato a vereador. Contanto, o especialista orienta. É um direito que o eleitor tem de manifestar a sua insatisfação, de protestar contra os candidatos, mas é importante destacar também que é uma forma do eleitor deixar de manifestar uma escolha em alguma pessoa. A recomendação é: pesquise, conheça os candidatos e na hora de votar tenha consciência da manifestação que você está realizando.